E aí pessoal, tudo bem? Beleza? O homem é bom ou é mau por natureza? Nicolau Maquiavel, o primeiro cientista político que viveu entre os séculos XV e XVI, chegou à seguinte conclusão: o homem é mau. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, um importante filósofo e teórico político, um grande observador e pesquisador do comportamento humano, quando na sua infância ele diz: o homem nasce bom, mas é corrompido pelo sistema social. Qual dos dois tinha razão? O ser humano é bom por natureza e aprende a ser mau, ou ele nasce um elemento astuto e apenas aprimora quando vai desenvolvendo seu intelecto? Se nós fizermos uma análise animalesca propriamente dita, perceberemos que existe um instinto inconsciente que rege a vida, que é necessário à vida animal. O instinto de defesa, de marcar território, o instinto da lei do mais forte, instinto de sobrevivência. Classificaria aqui que o instinto ele pode se resumir na lei da ação e reação, mas essa lei de ação e reação dentro da classe animal seria a lei irracional, não aquela planejada para executar uma ação, mas aquela que surge por instinto propriamente dito. Por exemplo, defender-se de um obstáculo que aparece repentinamente no caminho. Um chocalhar do guiso de uma cascavel quando sente algo estranho em seu ninho. Instinto esse que são, sem sombra de dúvidas, elementos essenciais que fazem a harmonia da vida. Todavia, esses instintos não é algo que faz parte do ser naturalmente mau. Ele faz parte do preservar a vida. Por exemplo, um animal não irá atacar sem ter antes uma ação que o coloque em perigo. Como no exemplo que citei da cascavel. Ela só vai dar um alerta de ataque somente se sentir ameaçada. Lei da ação e reação. Lei essa bastante conceituada na física newtoniana. Com base nisso, nós veremos que o animal ele não é mau por natureza. Ele apenas age por instintos. Tanto é que na maioria das vezes os animais eles tendem a alertar e se colocam numa posição mais defensiva do que ofensiva propriamente dita. Ficar na defensiva já é um sinal não hostil neste caso. É como se fosse: só atacarei se for atacado. Caso não, cesso o meu ataque. Um cão dificilmente irá morder sem antes avisar através do seu rosnar. Percebam a diferença entre ser de fato mal e ser regido inconscientemente através dos instintos para manter-se vivo. Por que Maquiavel chegou a essa conclusão de que o homem era mau? Porque ele viu que o comportamento humano era imutável com relação aos seus semelhantes em toda a sua trajetória histórica. Para ele, o ser humano era ingrato, volúvel, aquele que facilmente muda de direção, manipulador, ávido de lucro, aquele que deseja obter vantagem em tudo. Ele percebeu que o homem realmente era dotado dessas mazelas. Percebia também a virtude humana, pois ele via que o homem tinha uma capacidade de perceber e dizer coisas boas, que o homem vislumbrava um mundo melhor. Porém, na grande realidade, não portavam desta maneira. Entre outras palavras, ele dizia que a política deveria ser como é, e não como pensavam que deveria ser. O famoso devemos agir pelo que realmente é, e não por aquilo que queremos que fosse. Óbvio que Maquiavel também passou por períodos desagradáveis, quando fora preso, torturado e exilado. Isso potencializou o que ele já estruturava em suas observações. O homem é mau. Lembrando a vocês que as verdades vivenciadas, elas são muito mais lógicas. Percebendo deste ângulo, não há como se opor às verdades de Maquiavel, pois de fato é isso que acontece na humanidade em geral. Ela diz coisas bonitas, mas suas atitudes são antagônicas às suas palavras. E isso é a hipocrisia camuflada. Mas realmente a natureza das coisas são más? Rousseau não via desta forma em primeiro momento, mas com o desenvolvimento intelecto do ser, ele se tornava também uma pessoa má.
Pois ele disse: o homem nasce bom, mas é corrompido pelo sistema social, pela sociedade. Segundo Rousseau ainda, tudo que vem do divino, do natural, vem bom, mas com o tempo se torna artificial. Mas o motivo desse ser se tornar artificial é devido ao ambiente que propicia para que ele se torne um mau elemento. Percebemos aqui que havia certa concordância entre um e outro pensamento, pois ao final os dois pensamentos colocam o homem na sua fase adulta com uma certa tendência má. A ideia de Rousseau ela é uma ideia coerente, pois se partirmos pelo lado instintos irracionais ou instintos inconscientes, não observaremos o mal, e sim um instinto de sobrevivência, ou seja, algo necessário e inerente à vida, seja ela em suas milhões de manifestações. É aí que atua somente a vontade do bem, mesmo que não percebamos este bem, mas na grande verdade ele é o bem. Ou seja, o ser ele só pode tomar qualquer tipo de atitude impulsionado por um bem. O mal surge quando se faz este bem na forma egoísta e inconsequente, impensada e inconsciente com relação ao fazer o bem na sua real importância. Esses moldes se encaixam em nós, seres humanos, que já desenvolvemos um alto grau de inteligência. A inconsciência, neste caso, agora ela já ganha um aprimoramento no homem, porque ele usa seus instintos, que são inerentes à vida, porém agora projeta o seu intelecto, o que nada mais é que planejar uma forma de sobressair aos demais, tomar atitudes de forma impensada, fazer o bem para satisfazer um determinado grupo e não a totalidade. Por exemplo, querer um bem para si faz parte da vida e ninguém quer ver o próprio mal. Isso é inegável. Já que temos o intelecto mais aguçado dentre as classes animais, o homem planeja a forma de se sair bem, mas pondera na forma egoísta, ou seja, é um bem que não tem preço a ele, mas mata à míngua os outros semelhantes. É aí que entra a ingratidão, a vontade alucinada de só querer obter lucros, que por sua vez chega-se a um desequilíbrio. Uns têm de monte, outros nada têm. Primeiro, observaremos que na forma instintiva não há um planejamento maldoso ou egoísta, ou por interesses, e as atitudes instintivas são movidas por forças do bem, ação e reação. Uma boa ação terá uma boa reação, uma má ação terá uma má reação. Rousseau, percebendo esta lógica, conclui que o homem nasce bom e se torna mal devido à sociedade que o manipula, que impõe, torna o indivíduo inconsciente de si mesmo e de suas qualidades. E Maquiavel, onde ele percebeu o mal se o homem nasce bom em primeiro momento? A maldade ela é instalada no homem justamente neste pensamento, quando ele tem a possibilidade de fazer o bem na forma consciente, mas não faz. Onde estão as provas das maldades instaladas? Nas palavras bonitas que o homem profere quando pensa em como deveria ser. E a maldade se instala nas atitudes opostas às suas palavras. Aí mora a maldade, pois sai do instinto racional e entra no homem astuto, ardiloso, volúvel e ávido de lucros. Ou seja, aquele que planeja o bem, mas de forma egoísta. Este é o bem que não faz bem, é o amor que não é amor, sendo ele planejado de forma individual, mesmo sendo ser impulsionado a fazer isso para um bem próprio, tornam as suas atitudes más, pelo fato de que para obter seus projetos e satisfazer a sua ganância, ele terá que sacrificar os demais, que no pensamento maquiavélico é como o homem é na grande realidade. Com referências aos instintos animais que não agem por maldades, e sim por sobrevivência, porque também essa, sem dúvidas, é uma das fases da vida em que os seres não têm quase nada de consciência sobre si mesmo, funcionam, eu diria que no automático. Entre outras palavras,
é uma prova real de que existe por trás disso tudo uma consciência raiz que impulsiona os seres. Veremos aqui agora o porquê Rousseau viu que o ser humano nasce bom. Se nós observarmos que as crianças elas são dotadas de todos os comportamentos emocionais, porém, no mesmo instante que elas brigam com seus coleguinhas por algum brinquedo, é no mesmo instante também que elas já estão se abraçando e sorrindo umas às outras. Elas são totalmente propícias a não guardarem rancor. E elas não são dotadas de nenhum tipo de preconceitos. Se formos analisarmos que elas, antes de formarem a sua personalidade dentro de uma sociedade, elas são impulsionadas por instintos inerentes à vida. Perceberemos que este instinto ele é bom, ou seja, com o uso do intelecto de forma racional e consciente, ela, sem sombra de dúvidas, formará um ser humano bom. Essa é uma das causas que Rousseau percebeu o bem na sua essência. Nós veremos que o ser está moldado na propensão de não guardar rancor, de perdoar, de compartilhar, de dar aquilo que recebe. Ou seja, se ele receber amor, é certo que ele também dará amor. Ele está propenso a não ser apegado, não guardar mágoa. Isso caracteriza o nascer bom, pois essas qualidades são intrínsecas a todas as crianças, sem exceções. Isso faz-se confirmar que Rousseau tinha toda a razão em dizer que o homem ele é bom, pois o que vem do divino, tudo é bom. Para fixar agora, veremos que Maquiavel percebe que o homem é mau pelo fato de saber de fato que tem a capacidade de ser bom, mas não querer ser bom e optar por ser mau. Isso já configura a maldade, mesmo que de forma inconsciente. A prova é que dizia que o homem diz o que deveria ser, mas na grande realidade não é o que queria ser. Mas se ele tem o potencial de enxergar à frente o que deveria ser, mas não toma efetivamente a atitude que deveria se tomar, isso faz dele, sem dúvidas, um homem ávido por lucros, manipulador, ingrato e volúvel. O que são, sem dúvidas, características egoístas. O que não deixa de ser uma forma de amor, mas uma forma irracional do ser inteligente amar. Eu costumo dizer que é o amor das gaiolas, pois quem realmente ama não pode aprisionar e tomar posse. Ele deve deixar livre e se alegrar com a beleza do voo. Esse é o verdadeiro amor natural e proposto à vida. Por que então o homem nascendo bom, ele se torna mau? Perceberemos agora, na lógica, que a sociedade ela molda toda uma realidade voltada no individualismo e privilégios de classe. Desde cedo ela modela esse conceito entre o bem e o mal, ou seja, existe o inimigo, mas esse inimigo ele sempre será subjetivo e voltado para a classe territorial e egoísta. Um exemplo, existem heróis de guerra se nós formos pensarmos conscientemente? É claro que não. A grande razão é que somos todos iguais. Não é porque as leis dizem que nós somos todos iguais. É porque, de fato, nós somos portadores das mesmas necessidades e temos as mesmas emoções. Conclui-se, então, de que nós somos todos iguais na essência. E quem se vê melhor sofre por ilusões. Um herói de guerra sempre será o pior dos vilões. Basta olhar para o lado inimigo. Porque o inimigo, abatendo um combatente que luta ao nosso lado, também será herói de guerra para o seu grupo. Então, na grande verdade, heróis de guerra são conceitos projetados pelo sistema social que defende interesses, na maioria das vezes, pautados no egoísmo, que é querer obter vantagem em cima do seu semelhante. Para isso, usa-se o termo heróis de guerra. Perceberemos que o ambiente social ele é totalmente propício a deixar as pessoas mal intencionadas. E essa isca é muito difícil de não morder, pois ela irá moldar o inconsciente da pessoa, até que estas acreditem que a vida se resuma definitivamente a isso, na lei do mais forte. Temos como resultado uma histeria coletiva.
O sistema de crença que rege o lado espiritual, o que predomina no Ocidente, ele molda a criança a acreditar num Deus temeroso, que dá o céu e dá o inferno. Cria aí o conceito individual de separação de classes, a classe do bem e a classe do mal. Elas impregnam na cabeça das pessoas desde cedo que elas são pobres miseráveis, pecadoras e que precisam de alguém para se redimirem. Os filmes geralmente são moldados no herói que luta contra o mal, mas não é uma luta consciente, é uma guerra propriamente dita. Por exemplo, um super-herói, para executar os seus planos de vencer o vilão, geralmente ele destrói uma cidade toda. Ora, mas numa cidade não são humanos que habitam? Aí você pensa, sem exageros, é só filme. Mas esse é o arquétipo que molda o ser humano. Para derrotar o vilão, terá que sacrificar vidas de inocentes. O importante é que a meta final seja cumprida. E depois é óbvio, o herói é homenageado com muitas honrarias. Os valores sociais vigentes são pautados em fazer guerras para combater o mal. Mas na grande realidade é combater de forma rude, ou seja, lutar por valores que por vezes nem se sabe do que se trata. Basta fazer uma análise se colocando na posição do inimigo. E se fosse você, estariam te fazendo bem ou mal? Os conceitos começam a mudar. Por isso a essência do paraíso instalado está no bem racionalmente falando, que no caso é informação, educação, conscientização, fazer o bem de forma altruísta e não egoísta, dar amor e não comercializar amor, porque ninguém paga para amar, pode-se pagar para fingir que se ama, mas quem vive de fantasias é certo que tem felicidades fantasiosas. Você percebeu que quase sempre existe um choque hostil com relação ao oculto? Em nosso inconsciente moldado nesta realidade, nunca fazemos uma boa relação com o oculto. Ele sempre estará associado a algo demoníaco ou mal. Por exemplo, sempre os filmes que trazem em seu roteiro algo sobrenatural sempre está voltado ao mal. Sempre um espírito ele é associado ao mal, ao demônio, aos vampiros. Coisa rara será alguém assistir a um filme onde se tem seres sobrenaturais que não tenham uma associação com o mal. O sistema de crença, por sua vez, também rege o sistema colocando esses arquétipos como algo ruim. E isso faz com que as pessoas tenham medo de acessar o mundo invisível ou desconhecido. O detalhe, toda maldade, seja religiosa ou em histórias, filmes, sempre tem relações com o escuro. Quanto mais escuro, mais a coisa fica feia. Aí você me pergunta, mas são só histórias. Todo mundo sabe que isso são só histórias. Aí eu digo para você, faça um teste para você ver o quanto a mente humana está poluída e doente pelos arquétipos moldados pelo sistema social. Faça o seguinte, tranque-se em um quarto escuro e sente em uma cadeira e permaneça lá por umas 2 horas e você terá 2 grandes provas reais. A primeira, de que o pensamento é quem cria toda a realidade, e outra, que o inconsciente humano carece de uma catarse, pois está poluído pelo medo do escuro e um terrível medo do diabo, do fantasma, de vampiros, de extraterrestres. Aí vamos para a grande realidade. Alguém aqui já viu o diabo andando por aí? Alguém já viu vampiros andando por aí? O que tem no escuro na essência é o medo e nada mais. Medo total daquilo que não se pode enxergar ou conhecer. Esse medo foi arquitetado graças a imposições que vêm como modelos para implantar o medo e, consequentemente, reger a massa facilmente para onde quiserem. Se você se sentar numa cadeira no escuro de forma lúcida, se tiver um inconsciente limpo dos arquétipos animalescos, não há nada no escuro a não ser os pensamentos projetados. O medo do escuro aqui é pura e simplesmente um arquétipo imposto de forma que as pessoas não percebam
E depois, para curar, é muita força de vontade de mudar-se para melhor. Os valores sociais, eles são pautados no exterior. As pessoas projetam seus pensamentos e suas formas de pensar a respeito de outrem. E daí surge o vazio e o hábito de ver os outros como inimigos. Daí surge a falação de mal entre um e outro. Ninguém consegue perceber as qualidades. Elas enxergam os defeitos. Por que você acha que temos uma sociedade deprimente? Porque elas estão o tempo todo projetando esse inconsciente doentio, moldado pelo sistema, para as coisas funcionarem como as pessoas querem, mas não se esforçam para fazer acontecer, que é o pensamento aqui de Maquiavel. É necessário se esforçar para ser a mudança e não esperar que outrem sejam. Porque se as pessoas estão o tempo todo vendo o mal, é porque elas estão projetando esse mal do interior para o exterior. E não tem como não ser, se a pessoa não mudar toda a sua concepção com relação à realidade que a cerca. Entra aí uma ideia interessante de Rousseau, quando ele diz: quantos homens entre mim e Deus? Ele observou que o divino era bom, natural e amoroso, mas os modelos sociais, por não entender essa essência, criou um arquétipo antagônico às grandes realidades e associou como sendo divino. Os resultados vemos nas histórias, por sinal, até os dias de hoje. Mortes e mais morte, o que na grande realidade não condiz com nada que se origina do natural e percebe-se na íntegra, que são conceitos dos mais ignorantes ou ingênuos possíveis. Se você quiser conhecer os reais valores divinos em questão, deve-se quebrar os paradigmas doutrinários impostos pelos sistemas de crenças, tanto social quanto religioso. Pois esses sistemas estão o tempo todo emanando um terrível medo no inconsciente. Então, por vezes, a pessoa vai em busca de ajuda e acaba saindo pior do que estava. Eu quero deixar claro que as pessoas elas não devem abandonar as suas crenças. Elas devem ter uma mente crítica e questionar o porquê. Deus é mau? Qual a razão, sendo ele perfeito? Conceito esse que os religiosos são categóricos em dizer: criar o diabo, o ser imperfeito. Perceber o conceito do divino, do natural, é perceber que ele é puro amor e que amar a Deus é amar a vida. Talvez Rousseau observou isso no natural e definiu que o homem nasce bom. Porque se Deus é perfeito, é óbvio que o que ele criou é necessário existir. Logo, não se deve lamentar. Deve-se superar, perceber como realmente é a vida e as suas vicissitudes e criar um mecanismo de sobressair e viver da melhor maneira possível dentro desta realidade. Reconhecer a ignorância de saber que tem a capacidade de viver melhor, mas não se esforçar para isso e ser realmente aquilo que deseja ser como deve ser. Entre outras palavras, trazer à tona as expectativas futuras, que é ser feliz e vivê-la hoje, e não viver sendo ávido de lucro, manipulador, volúvel, ingrato hoje, na esperança de ser bom amanhã. Para finalizar, eu vejo aqui os dois conceitos puramente racionais entre Maquiavel e Rousseau, que vivenciaram, interpretaram profundamente a grande realidade, e os dois perceberam que o homem é bom, que ele nasce bom, e o outro, que o homem almeja ser bom, mas não é. Todavia, o que ele almeja é a essência de ser bom. As pessoas são permanentemente impulsionadas a fazer o bem. O mal surge porque a maneira de fazer este bem é de forma não consciente. Quando o bem propriamente dito pode ser instalado na sociedade? Quando as pessoas tomarem consciência de si e fizerem um bem conscientemente, voltado para a felicidade de outrem. Se nós tivermos uma sociedade feliz, é impossível não sermos felizes. Despertar a consciência é viver o mundo lúcido,
sendo hoje, exatamente hoje, aquilo que se quer ser amanhã. Grande abraço, felicidade a todos, cliquem em gostei, se inscrevam em meu canal, deixem um comentário. Felicidade a todos e até uma próxima.